Bom dia, alegria e paz. E meditação da paz. Quando o filho de Pelé estava em nossa obra para recuperação de drogas, Pelé nos visitou muito. E ele falou várias coisas comigo. Claro, ele é famoso e prestei atenção. Mas um dia ele falou isto, que em vez de ir à noite quando tenho que jogar, eu fico na cama meditando, pensando o que vou fazer amanhã no campo de futebol. Eu acho maravilhoso a gente pensando, depois a gente vai aciando, vivendo na ação para nosso irmão. Esta é a essência de meditação. Pensar bem em religião, sobre a Divina Majestade, sobre o Espírito e como vou servir o Espírito com o meu irmão. Doutora Núbia tem convidado Denise, que é perito também na arte de meditação. Ela não é futeboleiro, mas ele tem muito ação por causa de meditação. Doutora Núbia, perito nisto, vai falando. É sempre um prazer falar com vocês toda semana e nós temos uma convidada muito especial, especialista na prática da meditação. Denise Kato é uma filha de japoneses, né? Descendente de japoneses e pratica muito a meditação durante muitos anos. É uma psicóloga, tradutora, intérprete, que vai nos ensinar como meditar. Muito bem-vinda, Denise. Nós vamos fazer com ela uma série de programas. Muito bem-vinda ao nosso programa e gostaria que você explicasse aos nossos telespectadores como é que você pratica a meditação. Bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Núbia, Padre Haroldo. É uma alegria estar aqui com vocês. A meditação, ela é uma prática que pode acontecer de formas diferentes, dependendo da tradição, dependendo da religião, mas especificamente a forma que eu pratico é segundo os ensinamentos do monge Thich Nhat Hanh, ou Thai, do Zen Budismo vietnamita. E ele enfatiza muito que a forma da meditação ela não deve estar restrita, ou não precisa estar restrita a um templo, ou a uma igreja, ou ao fato de estarmos sentados em uma almofada ou em posição de lótus. Mas ela pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Qualquer oportunidade, qualquer ação que nós façamos é uma possibilidade de meditação. Então, uma das práticas que ele enfatiza muito é a meditação caminhando, que o ideal seria que ela fosse feita ao ar livre, em meio à natureza. Eu já vi o Padre Haroldo mencionando em alguns programas que ele costuma tirar um dia da semana para ir às montanhas e estar perto da natureza, e isso é uma forma de meditação muito boa. Mas nem todos nós podemos fazer isso, geralmente. Então, a meditação caminhando, ela pode acontecer de qualquer forma. Ela pode acontecer num percurso longo ou num percurso curto. Por exemplo, você pode estar em casa e ao ter que passar do seu quarto, por exemplo, para a sala ou para a cozinha, os passos que você dá, né, a forma como você caminha já pode ser uma meditação. Se você conseguir nesse momento voltar para a sua respiração, inspirar, expirar e conseguir se concentrar e perceber o contato dos seus pés no chão, ou se você estiver num lugar da natureza, o contato dos seus pés com a terra, e tudo isso vai favorecendo para que você volte para a sua natureza interior, para o momento presente, né? E, então são formas muito boas. Na sua casa você pode praticar isso, pode praticar no seu trabalho,
né? Se você está no escritório ou em algum lugar indo de uma sala para outra, ou mesmo num estacionamento indo do seu carro até o local de trabalho ou do ponto de ônibus até um outro lugar, todos esses percursos são oportunidades de praticar. E o mais importante nessa hora, para que essa meditação seja realmente benéfica, é você perceber que você está caminhando simplesmente pela alegria de caminhar, sem ter pressa e sem ter um lugar para chegar. Na verdade, a gente diz que nós caminhamos para ir a lugar nenhum, né? Porque é simplesmente se concentrando e estando presente naquele momento. Você me fez lembrar no retiro que eu fiz contigo, que para mim a pronúncia é diferente. Tai? Não, Nesse Tai, mais fácil. Estou me lembrando que dizem que o Costa e Silva convocou para uma reunião à sexta-feira. E a secretária perguntou para ele: Excelência, sexta com X ou com S? Ele falou: convoca para quarta. Então, mais ou menos por aí. É tique, né? Tique da Nha Han. Han. É pronúncia do vietnamita, né? Mas o que eu estava dizendo é o seguinte: na forma que vocês usam para meditar, que você falou agora, me fez lembrar que o mestre Tai ensinou uma vez um jovem que estava engolindo a laranja e conversando, engolindo a tangerina. Ele disse: preste atenção, um gomo de cada vez, não é? Você está bem consciente do que está fazendo. Mas o que eu ia dizer, na verdade, e ao contar a história do Costa e Silva me distrair, é que ele perguntou: por que você lava a louça? Tem um capítulo do livro sobre isso, né? Então, cada um lava a louça para ficar limpa, eu lavo a louça por isso, mas aquele não. É o simples, lave a louça por lavar, pelo simples prazer, não, talvez a palavra seria pelo prazer de lavar, sem uma finalidade objetiva, né? Isso mesmo. É isso? Isso Eu expliquei bem ou não? Sim, perfeito. Então, pode falar, você ia falando alguma coisa. Ele, na verdade, ele explica que cada ação que nós fazemos, cada ato, ele pode ter o valor de um ritual, de uma coisa sagrada, né? Assim como quando nós vamos à igreja para orar, ou enfim, aquela situação é uma celebração da vida, enfim, de Deus ou da espiritualidade, o fato de lavar a louça também pode ter a mesma intenção e o mesmo resultado, né? Então ele menciona nesse livro que, em vez de lavar a louça como algo mecânico ou algo que uma obrigação ou algo que tenha a ser feito. Para ficar livre. Isso, para ficar livre, exatamente. Não é isso. A gente deveria encarar isso com a mesma atenção, com o mesmo carinho em que a gente daria banho no bebê Buda, ou no menino Jesus, ou no nosso filho, ou uma pessoa especial, né? Com a mesma dedicação, com o mesmo amor. O que vocês chamam de Buda? O que quer dizer Buda para vocês? Buda, na verdade, se refere temos o Buda histórico, né, o Buda Shakyamuni, que é apenas um em vários Budas que existiram ao longo dos tempos. Então, existe uma figura histórica, um homem que realmente existiu, que se tornou Buda. Buda significa o iluminado ou a mente desperta. Mas o que é mais enfatizado na prática budista, ou pelo menos na prática budista do Tai, seria o Buda que nós temos dentro de nós. É a nossa natureza búdica, né? Assim como nós temos a natureza, enfim, você pode pensar... Seria a natureza meditativa ou não? Meditativa também, porque significa você estar presente para você, presente para essa consciência de que você está vivo e valorizar a vida. Eu já citei e vou repetir que eu achei muito impressionante. Há uns meses atrás, ou talvez há um ano, eu li numa revista uma pergunta assim: qual o melhor conselho que seu pai lhe deu? E havia entrevistados, os entrevistados eram pessoas famosas. Eu me lembro de dois. Uma era a famosa Bint, né? A nossa brasileira conhecidíssima, né? Gisele Bündchen, e o outro era Paulo Coelho. E os dois, e mais uma terceira pessoa que não me lembro, disse o seguinte: o melhor conselho que eu recebi do meu pai
é estar sempre consciente em tudo que eu estou fazendo. Olha. E o Paulo Coelho acrescentou, eu não perco nada do que está acontecendo ao meu redor e dentro de mim, nada. E eu devo o meu sucesso a isso. Achei um depoimento muito interessante. Então, e vamos ver mais em poucos segundos. Acomode-se confortavelmente, feche os olhos, coluna ereta, posição confortável, mãos colocadas sobre o colo, palmas voltadas para baixo, pés apoiados no chão, facilitam a meditação. Preste atenção na respiração, no ar que entra nas narinas e no ar que sai das narinas. Apenas preste atenção na respiração, nada mais. Não a mude, não altere, só observe. No Oriente, prestar atenção na respiração é chamar a respiração da minha melhor amiga. Ela me acalma. Quando estiver doente, ou irritado, ou nervoso, principalmente nessas ocasiões, preste atenção na respiração. Lembrando-se que inspirando, eu me acalmo. E expirando, eu sorrio. Vá repetindo mentalmente, inspirando, eu me acalmo. E expirando, eu sorrio. Praticando a meditação, você consegue mais equilíbrio interior, mais paz, alegria, calma, autocontrole, paciência. São tantos os benefícios. E é tão simples assim. Prestar atenção na respiração. Não importa o tempo, importa a qualidade do exercício. Dentro de poucos instantes eu vou abrir os olhos para permitir que Denise, nossa mestra em meditação, possa nos ajudar mais. Vou contar de 1 a 5, devagar. Vá se preparando para abrir os olhos, sentindo-se melhor do que antes. 1, 2, saindo calmamente, lentamente. 3, quando eu disser 5, você abrirá os olhos, estará sentindo muito melhor do que antes. 4, 5, olhos abertos, sentindo-se melhor do que antes. Denise, como vocês, na prática da sua meditação, vocês começam e terminam o exercício? Nós sempre começamos o exercício focando na respiração. Da mesma forma como nós fizemos agora, nós paramos tudo que nós estamos fazendo e voltamos a nossa atenção para a nossa respiração. Da mesma forma também, sem controlar, simplesmente tentando observar e observando cada vez mais o movimento da inspiração e da expiração. E as práticas da meditação sentada, elas podem ser feitas em silêncio ou podem ser guiadas, como a doutora Núbia fez agora. E nós geralmente nós utilizamos um sino que é tocado ao começo e ao fim da meditação para facilitar justamente esse movimento de entrada em contato com a nossa natureza, com o momento presente
e para voltarmos também mais presentes ao final da meditação. Preparando o programa de hoje, eu estava relendo o livro Para Viver em Paz, do Mestre Tai, e eu achei muito interessante um fato que aconteceu. Ele estava dando aula para um grupo de jovens e os jovens estavam cochilando, estavam cansados e cochilando. E ele falou: venha cá um de vocês para cantar uma canção. E um jovem foi e outra vez ficaram alertas. Ele disse que de vez em quando na meditação a gente precisa romper um pouco a rotina, não é? Quebrar a rotina. Poderia comentar sobre isso? É verdade, porque eu acho que isso que ele fez, ele mostra a importância também de nós estarmos de novo voltados ao momento presente, né? Então, às vezes a sua meditação, você até tem muita vontade de meditar naquela hora, mas por alguma circunstância da sua vida, ou por alguma questão de saúde, ou porque você trabalhou muito naquele momento, você pode estar mais cansado, mais sonolento. Então, isso tem que ser respeitado também. Se você quer continuar meditando sentado, então aceite, abrace, como ele costuma dizer, essa sua sonolência ou essa sua preocupação, se for o caso, para que isso possa naturalmente ser aliviado dentro de você. E outra possibilidade também nessa hora seria fazer uso da meditação caminhando, porque ela também conduz a esse movimento interior, a nos ligar à nossa respiração e ao nosso corpo com o mesmo tipo de benefício. E doutora Nubia e eu, nós temos dois amigos. Um é muito rico em Salvador, que trabalha em coco e fazendas. E ele é um homem nervoso, tem uma esposa fantástica, mas no nervosismo ele vive em frente da praia, ele inspira, pondo o pé na areia, expira, expira andando. O Papa faz isto também, porque ele é filho inaciano de Santo Inácio. E um dos primeiros avisos de Santo Inácio é: faz exercício meditando, andando. Faz exercício meditando, andando. E o Papa medita diariamente 1 hora e muitas vezes andando. Outro amigo de Nubia, uma jovem em recuperação de drogas. Um dia ela falou conosco: doutora Nubia, Padre Haroldo, o que posso fazer? Eu sou muito nervoso. Eu falei com ela: inspira, expira. E depois de uma semana, ela falou com a doutora Nubia: este negócio não ajudou. E Nubia respondeu: amiga, fala, inspirando, expira. Jesus, E este aluno de drogas agora é assistente social, falou doutora Nubia, deu certo, inspirando, expirando em Jesus. Você lembra disso? Lembro. Denise, me lembrei agora, você nos presenteou com o livro Jesus e Buda. O que o mestre Tai, o Thich Nhat Hanh, né, comenta nesse livro? Você pode dar uma ideia para nós? Ele comenta nesse livro, o título do livro é Jesus e Buda Irmãos. Então, justamente é um livro em que ele diz como todos nós intersomos, não apenas nós como seres humanos, mas todos os seres e todas as religiões, todas as crenças e culturas, no fundo elas se baseiam num ponto único, né? Eu acho que tanto as figuras históricas de Jesus como do Buda, Shakyamuni,
Eles tinham essa intenção de fazer com que as pessoas estivessem mais presentes para o outro, cuidando de si próprias e cuidando muito dos outros também. E então é um livro onde ele mostra que existem sim muitas semelhanças entre o cristianismo, o budismo, a meditação, que também é muito forte na meditação cristã, né? E então é um livro onde ele apresenta tudo isso, ele aproxima essas culturas, esses conceitos e mostra como, na verdade, é uma celebração da vida e da alegria de estarmos vivos. Eu sei que o padre já vai finalizar, mas eu quero agradecer também, o padre sempre agradece, a sua presença muito positiva e que Deus abençoe pelo seu trabalho. Muito obrigada, eu é que agradeço. Muito obrigada. Obrigado também. Reze por nós. Saiba que nós rezamos para você.